Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje estamos a estrear aqui a segunda temporada num novo setting. É um marco histórico para mim. E vamos inaugurá-lo aqui com o Fred Canticastro, empreendedor altamente comprometido com a evolução do potencial humano e fundador da Sonder, do Seekers Club e do Life MBA. Bem-vindo, Fred. Muito obrigado pelo convite. Fred, estava-te a falar há bocado que quando nós nascemos, nascemos completamente conectados àquilo que é a nossa essência, não é? Só que à medida que vamos crescendo, vamos sendo moldados por tudo o que nos é incutido, tudo o que nos é programado, tudo o que nos é imposto. E no fundo parece que entramos por um caminho que é pré-definido e que é raramente questionado. E eu olho para o teu background e eu vejo que em determinada altura da tua vida houve um momento em que tu saíste desse caminho pré-definido e saltaste rumo ao teu verdadeiro potencial. E eu queria começar por te perguntar o que é que te moveu nesse momento, o que é que te fez mudar de direção? Sabes, eu sempre fui um bocadinho diferente dos meus amigos, em muitos aspectos, acho eu. Sou mais alto que a maioria das pessoas, apareceu-me cabelo branco aos 8 anos, não é de nascença, também não foi eu que eu pintei, mas apareceu-me do nada, espontaneamente, aos 8 anos. E eu lembro-me da minha mãe me perguntar se eu queria pintar o cabelo, porque quando tens 8 anos e aparece cabelo branco é um bocado bizarro. Sim, sim. E felizmente eu era alto, portanto não sofria de bullying, não se metiam comigo, mas decidi manter o cabelo branco. E hoje em dia eu já nem sequer me lembro o que tenho. Sim, é quase uma identidade. Tipo, faz parte de mim como qualquer outra coisa. E não sei, eu não sei o que é que, por que motivo, mas em muitas coisas na minha vida sempre acabei por, e não é propositado, não é que eu tenha escolhido querer ser diferente em certas coisas, mas aconteceu. Por exemplo, eu jogava futebol, toda a gente, todos os meus amigos com quem eu jogava futebol adoram jogar à frente e querem marcar golos, e eu quis ser guarda-redes. E não foi para provar nada a ninguém, mas eu adoro ir à baliza, sabes? Das melhores sensações, qualquer guarda-redes que esteja a assistir sabe, é salvar um gol no último minuto com a ponta dos dedos. E por isso, eu sinto que a minha mãe sempre me deu muita confiança para poder ser eu próprio, e o meu pai sempre me desafiou a ir mais além. O momento onde eu, de facto, na minha vida, sinto que tive que tomar uma escolha um bocado mais importante e que me fez ir para um caminho diferente em vez do caminho mais comum, foi na altura na faculdade, em que tive uma ideia para começar uma empresa e basicamente a minha escolha era: ou mantenho-me a estudar na faculdade ou vou começar esta empresa. E eu tive aí alguma sorte por um motivo, que é: eu não gostava de estar na faculdade. Eu sempre adorei estudar, sempre fui um estudioso, sempre adorei ler, sempre fui um ótimo aluno na turma, mas na faculdade aquilo não me chamava. E portanto, quando eu digo que tive a sorte, eu tive uma ideia para uma coisa que me entusiasmava, tive uma visão do futuro de algo que ainda não existia, que me puxava para mim e que era alinhado com aquilo que eu queria fazer, mas estava também num sítio que de facto não era. E portanto a mudança para mim ali, naquela fase tão jovem da minha vida, foi mais fácil do que às vezes pode parecer. A pergunta que mais me fizeram, especialmente no princípio dos meus 20 anos, foi: como é que tiveste a coragem de sair da faculdade e não sei o quê? E eu penso: sim, houve alguma coragem, imensa gente me disse que era contra e que achava uma estupidez, mas eu senti que aquilo era a coisa certa para mim, sabes? E de facto não estava feliz na faculdade e portanto pensei: o que é que eu tenho a perder? Sim, exatamente, mas qual é que era o risco de, imagina, a nível pessoal e dentro de ti, qual é que era o risco de tu não teres tomado esse passo e teres ficado de facto a tirar um curso e na faculdade onde não estavas minimamente sintonizado, ou se calhar estavas, mas não tanto? Eu diria que o risco se calhar era superior, não é? Porque o risco de nós irmos contra aquilo que a nossa essência deseja é literalmente escolhermos uma vida de infelicidade. E visto que a qualidade da nossa vida, muito mais do que do mundo exterior, é a qualidade da forma como nos sentimos, eu na altura não tinha estas palavras e estes conceitos, mas era muito intuitivo. Eu prefiro, como diz o Jim Carrey, que é uma frase que eu gosto muito. Sim, ele viu o pai a ser contabilista, que não gostava, ia ser despedido numa coisa segura. Ele diz: porque é que porque não, se eu falhar, porque não pelo menos falhar a fazer uma coisa que eu gosto? E portanto isso levou-me
a procurar perseguir aquilo que me apaixona. Fui um bocado julgado, sim. Fui julgado mais tarde na minha vida quando comecei a partilhar os meus conteúdos também. Ou seja, houve várias decisões na minha vida em que sempre houve esse julgamento exterior. Mas para mim, a palavra que tu utilizas é a que eu utilizo também, gosto muito, que é a essência. Se eu tivesse que identificar um princípio para uma vida bem vivida, era nós sermos fiéis a quem somos. É o cerne de tudo, é a base. Depois, em cima disso, tens que colocar imensas coisas, hábitos e gestão de tempo e blá blá blá, mas tudo centrado numa vida criada à volta de quem nós somos, porque senão estamos a preparar para uma vida de infelicidade. Mas só há pouco te perguntei qual é que era o risco de ficarmos longe da nossa essência, e agora pergunto qual é que é o risco de ficarmos e de optarmos por um caminho que é a nossa verdade e é a nossa essência. Que também tem riscos. Que tem riscos. E é muito importante realçar, porque às vezes as pessoas acham que nós empreendedores, por exemplo, no exemplo dos empreendedores, que somos aversos ao risco e que temos muito mais facilidade em arriscar. E a verdade é que, olhando para os empreendedores que eu conheci e olhando para mim também, sim, é verdade que existe um certo grau de confiança e de loucura que nos permite avançar com ideias que outras pessoas acham à partida que se calhar não vão funcionar, mas, pelo menos no meu caso, existe sempre uma grande procura por identificação e mitigação de risco. Porque o que não falta são empreendedores movidos por paixão e essência, que depois falham, sofrem consequências muito graves com isso a nível psicológico e acabam, às vezes, quase por ficar com um trauma superior quase a ter começado. E depois os amigos e os pais dizem, viste como eu tinha razão, isso é uma parvoíce, tens é que viver uma vida segura, não uma vida realizada. E por isso, eu acho que nós temos que, como se costuma dizer, passion will drive you, but wisdom will guide you. E eu acho que é muito importante nós procurarmos ser movidos por paixão e propósito e essência, mas a nível, sobretudo, do risco, é pensar quais é que são os riscos. Há uma framework de mitigação de risco que eu gosto muito, até posso aqui partilhar, e que gostava de ter sabido mais cedo, porque houve alguns erros que cometi por ser demasiado impulsivo e movido só por essência, sem ter o cérebro a pensar também, e que faria de forma diferente. Quando uma pessoa tem uma ideia para um projeto, seja um podcast, seja uma empresa, seja o que for, por norma, aquilo que nos entusiasma são as recompensas, certo? É a forma como nós nos vamos sentir, é o impacto que vamos criar. E nós, pessoas otimistas, tendemos a dar um grande peso a isso. E isto tem mesmo um nome, chama-se Optimism Bias, o viés do otimismo, e faz com que nós não olhem o resto, as nuvens negras que podem existir à volta desse projeto, não aparecem. E, portanto, nós, especialmente que somos otimistas, porque as pessoas que não são otimistas, isto é aquilo que elas já veem, sabes? Sim. Portanto, essas pessoas têm que fazer o caminho inverso. Nós temos que procurar encontrar os riscos, ir mesmo à procura deles. E, portanto, a primeira pergunta, a óbvia que nós fazemos é quais é que são as recompensas. Uma pergunta a fazer de forma consciente é quais é que são os riscos. Ou seja, se isto falhar, o que é que eu posso perder? Isto é uma pergunta muito importante, porque se tu estás numa situação em que se falhas, tens muito a perder e não tens um plano para mitigar isso, as consequências podem ser... Por muito tu achas que vai resultar e vai dar certo, bora, bola para a frente, tens sempre que procurar proteger o outro lado. E, portanto, o que é que tu podes perder? Quais é que são os riscos? Segunda pergunta, como é que tu podes mitigar estes riscos? O que é que podes fazer? E, por exemplo, eu quando saio da faculdade, eu não saio da faculdade logo. Eu saio da faculdade, mas congelo a matrícula. E, portanto, eu sabia que se passado um ano o projeto não resultasse, eu podia voltar e continuar o curso. Havia ali um plano B. E em muitas coisas que fiz na vida, que se calhar pareceram decisões mais arriscadas, há sempre uma dose grande de risco, nem que o risco seja o julgamento do outro e a tua reputação que pode cair, mas existe sempre este plano B por trás. Portanto, a segunda pergunta é como é que eu posso mitigar o risco? E a terceira, e talvez as mais importantes, é se o risco se materializasse, teria a capacidade de viver com isso? E isto é uma pergunta muito importante, porque se o risco for, imagina, tenho 2 filhas, sou mãe solteira, tenho um trabalho seguro e agora quero começar a minha empresa e vou pedir um empréstimo de 100 mil euros a banco. O risco é, o negócio falha, fica a dever 100 mil euros, perco a casa e as minhas filhas não têm o que comer. É importante nós considerarmos tudo. Não quer dizer que não dê para ir muito mais além do que aquilo que vamos, mas é importante aplicarmos inteligência também na nossa escolha. Sim. Eu no outro dia estava a ouvir um podcast também, acho que era com a Brené Brown, em que ela falava precisamente nisso, da questão de
Há muita gente que pergunta: devo seguir aquilo que me acende o coração ou devo continuar no meu trabalho das 9 às 5? E ela diz: pá, tipo, tu podes não escolher, tipo, podes não ser tão radical, tu consegues continuar no teu trabalho e ir cultivando tipo, aquilo que é a tua paixão ao ponto de ser seguro o suficiente para conseguires dar o salto. Isso é uma resposta super madura. Sim, mesmo. Não é só viva a tua paixão, despede-te, começa. Essa resposta eu acho uma resposta super madura. Sim, tal e qual. Na altura em que deste esse salto de fé, tu sabias que estavas completamente sintonizado com aquilo que estavas a fazer? Porque eu pergunto-te isto porque aquilo que eu sinto com a minha vida é: nós vamos dando passos e parece que vamos respondendo a alguma coisa cá aqui dentro, que na minha opinião é a intuição, e na altura sentimos, mas não percebemos bem porquê. Mas a determinada altura da nossa vida nós olhamos para trás e parece que tudo faz sentido, não é? Conseguimos unir os pontos. Sim. E aquilo que eu te pergunto é se no fundo quando tomaste os passos ou as decisões mais importantes da tua vida, se tu estavas a sentir realmente conectado com aquilo que querias. Eu diria que sim, estava conectado com a decisão e são decisões importantes. As minhas 3 grandes decisões na vida até hoje foram: a primeira foi deixar de estudar para começar a Sonder, a segunda foi declarar-me à minha namorada, agora mulher, a Constança. Foi super difícil também, uma decisão ali complexa, porque ela trabalhava comigo, conhecia a trabalhar comigo. Ok. E a terceira foi deixar de estar na Sonder para começar a dedicar-me àquilo que vim a descobrir que era o meu propósito, que é muito isto que estamos aqui a fazer. São assim os meus 3 grandes call to adventures, momentos garfos na estrada, onde eu ia para a esquerda ou para a direita, e felizmente tive a coragem sempre de tomar as decisões certas. E portanto, eu sentia sempre dentro de mim que aquele era o passo certo. Estava conectado com isso. Não estava, era consciente do impacto que isso teria na minha história a longo prazo. E, portanto, eu não sei se somos nós, otimistas, que procuramos sempre encontrar o bom nas coisas e criamos um padrão e uma narrativa, que eu consigo identificar olhando para a última década da minha vida, consigo identificar de que forma é que cada momento foi crucial para me fazer chegar até aqui, e este momento há de ser crucial para me fazer chegar a outra qualquer, ou se de facto se existe aqui uma mão superior que nos guia, gentilmente. Mas a verdade é que, olhando agora em retrospectiva, eu olho para a Sonder, por exemplo, e embora aquilo que me motivasse na altura era estar a fazer crescer uma coisa e desafiar-me, inovar e resolver problemas e pensar e fazer, era tudo muito giro, muito dinâmico. Eu vejo agora que aquilo que a Sonder me deu, o mais importante não foi aquilo que eu construí necessariamente lá, mas foi a pessoa em quem eu me tornei como resultado disso. Sim, como uma escola, não é? Exatamente, aquela foi uma experiência que foi uma grande escola para mim, e sobretudo a coisa mais importante foi a Sonder que me ajudou a descobrir quem eu sou e aquilo que quero. Porque eu antes de começar não fazia a mínima ideia. Sim. Eu estou-me a rir porque eu olho para o meu percurso também, que tem muito a ver com o Circle e com aquilo que é o meu propósito, e aquilo que estás a dizer ressoa tipo a 100% comigo. É exatamente o mesmo. Olha, falando aqui de propósito, que é um tema muito falado, não é? Acho que tipo, estamos numa geração em que todos temos que ter um propósito e existe também essa pressão. Mas no fundo, o que é o propósito? O que é que tu defines como propósito? É uma ótima pergunta e é um tema que gera... É um tema que, com toda a boa intenção do mundo, tem o objetivo de gerar e cultivar mais autoconsciência nas pessoas para uma vida mais preenchida, para tu te alinhares com quem tu és, mas gera muita frustração, tem o efeito oposto, porque as pessoas de alguma forma criaram a crença de que só quando eu descobrir o meu propósito é que vou começar a viver. Exatamente. E isso é bullshit. E eu lembro-me de, num evento meu, uma vez ter dito isto, por algum motivo nem estava no programa, e ouvi um suspiro coletivo, porque eu não sabia que isto era um tema que criasse tanta frustração nas pessoas, mas já não me lembrava, porque a mim me tinha criado muita frustração de tentar encontrar o meu, quando li o Start With Why, primeiro porque do Simon Sinek. E aí comecei também, a minha busca. Também, esse foi um livro que despertou imenso em mim. Tipo, o porquê? O que é que eu estou aqui? O que é que eu estou a fazer? É uma viagem muito, muito gira se tu a fizeres com tranquilidade. Sim. É uma viagem muito frustrante se tu a fizeres como isto é a porta para a minha vida. E por isso, o que é o propósito?
Se calhar vou contar aqui uma pequenina história para ilustrar isto. Eu, ali numa altura de transição em que tinha 23, acho eu, sim, 22, 23, a Sonder já estava a correr bastante bem, nós tínhamos aberto o escritório no Porto, tínhamos aqui em Lisboa, tínhamos aberto no Porto, tínhamos abrir em Barcelona, e eu estava em conversa com investidores para levantar capital para criar uma agência europeia onde as pessoas viajavam de um sítio para o outro e colaboravam em conjunto para fazer anúncios para a Europa toda. Tinha um grande projeto e acreditava mesmo que conseguia fazer aquilo funcionar, estava a expandir a equipa, tínhamos ido para um espaço novo. E há um dia em que tinha ido passar um fim de semana fora com a Constança, fomos a Roma, e eu não sou católico, mas fomos ver o Papa no domingo, que estava lá, e a atmosfera era uma atmosfera super vibrante. E seja o que for, algo me inspirou, e segunda-feira de manhã, quando estava a voltar, lembro-me de estar a escrever e estava muito inquieto e não sabia o que é que se passava comigo, mas já estava em fases finais de conversas com investidores e tinha uma grande tensão, porque eu sabia que se me comprometesse com os investidores, ou seja, se eu arrecadasse investimento, eu tinha um compromisso para com eles de lhes dar um retorno no investimento. Claro, sim. E portanto seriam se calhar 7 a 10 anos de trabalho para eu lhes poder dar esse retorno. E algo em mim estava reticente em querer dedicar mais 7 a 10 anos de trabalho neste projeto em particular. Sim. E eu não sabia porquê, porque uma parte de mim queria, mas outra não queria. E estava a escrever no meu caderno, a fazer journaling, que é a minha forma preferida de pensar. E se eu tiver que... se me perguntarem qual é que foi a ferramenta mais importante já implementada de desenvolvimento pessoal, é esta, journaling, porque é uma porta para a nossa autoconsciência. Sem dúvida. Eu neste journaling que estava a fazer ali, fiz uma pergunta que foi a pergunta mais importante que me fiz na minha vida, que foi, estava a escrever e estava a dizer, ok, as marcas querem criar anúncios com pessoas autênticas para fazer publicidade real, as pessoas autênticas gostam de fazer anúncios porque nem sequer sabem que podem, é uma experiência gira, ganham dinheiro com isso. Eu sei resolver este problema, mas é este o problema que eu quero dedicar os próximos 10 anos da minha vida a resolver. E esse foi o clique. Porque lembro-me de estar meio a tremer, porque a resposta foi não. E aí foi tipo, eu não quero dedicar os meus próximos 10 anos a resolver um problema que não é importante para mim. Porque para mim há 3 grandes níveis a nível de carreira. Existe aquilo que eu chamo de profissão, que é uma troca de tempo e skill por dinheiro. Ou seja, eu sei fazer isto, tu pagas-me isto. Um segundo nível é paixão, é vocação. Há uma recompensa emocional também. Ou seja, eu adoro aquilo que estou a fazer, até faria de graça, não digas ninguém, mas eu até faria de graça, sim. Porque a recompensa emocional é-me suficiente. É quase como um hobby em formato de trabalho. E era o que eu tinha na Sonder. Eu tinha a parte financeira e tinha a parte de paixão. E existe um terceiro nível, que é propósito. E propósito é, eu estou a trabalhar para resolver um problema que é importante para mim. Estás a contribuir com o crescimento do mundo. Não é? Exatamente. E a contribuir com algo que é das coisas que tu mais valorizas. Porque na nossa hierarquia de valores, no nosso modelo do mundo, nós temos também uma hierarquia de causas que basicamente diz, vamos dizer, causas diferentes. Por exemplo, a fome em África, ou o acesso à água potável de um certo país, ou os direitos das mulheres, ou o ambiente. Todos nós temos um certo grau de conexão com cada uma destas causas. Há umas que nos identificamos mais, ou com o qual temos uma conexão emocional maior, e outras menos. E por norma há 1, 2 ou 3, mas por norma há uma até que encabeça essa lista. E essa causa é o nosso principal propósito. E portanto a grande pergunta que eu gosto de fazer às pessoas, e que encorajo qualquer pessoa que esteja a ouvir e a assistir a isto a fazer, é: qual é que é o problema que gostavam de ajudar a resolver? Pode não ser só um, podem ser 2 ou 3, mas vamos procurar trabalhar para resolver esse problema. E desculpa interromper, claro. Normalmente, e aquilo que eu tenho visto é sempre um problema que nós queríamos, ou seja, enquanto crescíamos, queríamos que alguém nos resolvesse, ou era o nosso maior problema. Sim. Pelo menos eu sinto isso, e também aquilo que vejo à minha volta, que é aquilo, aliás, interligando um bocadinho com o facto de, tipo, seres... Eu quando era pequena, eu dizia que quando for grande quer ser professora. Adorava ficar no quarto a escrever, a ler, tipo, escrevia a história dos 3 ursinhos, tipo, todos os dias. E hoje eu olho para aquilo que eu mais sou apaixonada e aquilo que eu quero dedicar a minha vida, e tem tudo a ver com isso, que é ser professora do mundo. E enquanto eu crescia, eu sentia que as minhas principais lacunas
foram muitas vezes resolvidas por livros, por podcasts, por YouTube, por meditações, por Joe Dispenza. E então, tipo, é isso que eu quero trazer ao mundo também. E eu faço muito essa ligação de que, efetivamente, aquilo que nós queremos trazer ao mundo tem muito a ver com isso. 100%. É algo que nós ou sofremos com isso, ou vimos alguém próximo sofrer, e às vezes nós ainda não descobrimos o nosso propósito porque não passámos pela experiência necessária para criar esse propósito. Imagina uma mulher, por exemplo, que aos 50 anos tem cancro na mama e passa por uma experiência de tratamento horrível por algum motivo e decide, isto não pode acontecer com mais nenhuma mulher e eu vou trabalhar para resolver este problema. Portanto, tens pessoas que só mais tarde na vida, existe o que tu estavas a dizer bastante, que é a nossa infância dá-nos a nossa paixão e propósito. Mas às vezes, só para quem olha para aqui e pensa, eu não tenho nenhum problema que gostava de resolver em particular, às vezes esse problema só surge mais tarde na vida. Sim, mas a ti eu pergunto, o que é que tu gostavas mais de fazer quando eras pequeno? Tipo, o que é que te fazia esquecer o tempo? Sim, havia várias coisas. Para mim era aprender, era a mais importante. Aprender, eu li enciclopédias aos 5 anos, aprendi a ler muito cedo, a minha mãe estimulou isso. Aprender para mim era uma chatice para a minha mãe, porque eu lia muito uma aventura. Sim, uma aventura clássica. Pai, tive um privilégio enorme, tenho uma pena enorme não ter tirado uma fotografia, mas estive numa conferência há uns dias e estou na fila da frente porque era um dos oradores e olho para a direita e tenho uma senhora já muito velhinha ao meu lado e que eu tinha quase a certeza que era, mas nunca tinha visto bem a cara dela. E depois procurei olhar para a credencial e era a Ana Maria Magalhães. Sim. E a Isabela Alçado ao lado. Sim, que cena. E eu disse-lhes mesmo, vocês mudaram a minha vida. Eu li os vossos livros todos. Uma aventura era brutal. E os arrepios, lias ou não? Não sei o que é sequer. Ok, eram uns livros de terror, tipo uma série de terror. Eu também adorava. Não, nunca li. Mas pronto, e era chatice de ir para a Costa Alentejana com a minha mãe de férias, levava um livro no carro para ler, chegávamos lá, já tinha lido, e agora como é que vamos entreter o puto? E portanto, aprender era uma delas. E depois tinha outra gira que é a minha prima Madalena, depois vou-lhe dizer para ela ouvir este podcast, já lhe disse isto. Eu tenho um primo da minha idade que estava na minha turma, eles são 2 irmãos, eu ia todas as tardes para a casa deles brincar, basicamente. Okay. E brincava com ele, estávamos a jogar a bola, e isto, imagina, com 5, 6, 7, 8 anos. Mas depois ia para o quarto dela e ela dizia-me, nas palavras dela, que eu lhe estava sempre a dar lições de moral. É porque ela tinha os dilemas dela, recebia uma carta de amor de um amigo e não sabia se respondia, sei lá, coisas de putos. Sim. E eu estava lá sempre a dar lições de moral. Isto era o que ela me dizia. E eu só muito tempo depois, há poucos anos, é que associei que isso era algo que eu adorava fazer, de alguma forma. Eu não gosto necessariamente de dar lições de moral, mas partilhar coisas em que acredito. Claro, sim. E continua a ser uma coisa que gosto muito de fazer. Sim. Por acaso eu estava a tentar imaginar-te pequenino, sim. Tipo, a dar lições de moral e a minha prima que tinha 4 anos. Sim. Tipo, a dar lições de moral à humanidade. Sim. Bem, não sei se seria tão longe. Seria tão longe. Mas gosto muito de partilhar aquilo que aprendo e de partilhá-lo de uma forma muito apaixonada. Certo, e portanto o meu propósito é esse, é ajudar as pessoas a desbloquearem aquilo que é preciso desbloquear, seja a parte da mentalidade, sistema de crenças e hierarquia de valores, mindset, seja a parte das capacidades, que é o que faço muito com o Life MBA também, para que as pessoas tenham os recursos internos necessários para poderem criarem a vida que querem realmente viver. Ok, e então, relativamente ao Life MBA, quais são os recursos internos necessários? Ou seja, o que é que tu apresentas nesse Life MBA? Bom, é uma ótima pergunta. Para isso, tenho que ir um bocadinho atrás para explicar aqui o que é um currículo para a vida. Porque o nosso sistema de ensino não nos prepara para a vida. Eu acho que qualquer pessoa que esteja aqui a ouvir este podcast ou a ouvir isto no YouTube há de sentir isso, que é a escola ensina-me uma série de competências. Eu não vou nomear aqui nenhuma para não criar inimigos com professores antigos, mas há uma série de skills que nos são ensinadas e que nós sentimos que não me serve para nada. E há umas que até dizem, isto ajuda-te a pensar. Sim, mas há umas que não ajudam mesmo nada sequer. Nada. Tipo, não uso isto, não me lembro sequer daquilo que aprendi. E depois há skills que são essenciais para a vida que não nos são ensinadas. E eu divido isto em 5 grandes áreas, depois de muito estudar sobre isto, refletir sobre isto. Eu tenho mais de 5.000 páginas escritas. Uau. Só em cadernos, tenho montes de cadernos nos últimos 10 anos, só de tentar desconstruir e simplificar a vida. Porque a vida já é muito complexa. Certo, e se nós procurarmos abordá-la de uma forma complexa, em que a vida parece que tem 1001 coisas, não conseguimos liderá-la.
E, portanto, temos que simplificar e ir ao básico. E aquilo que percebi, depois também de estudar muitas frameworks de estruturação de vida, a roda da vida, a pirâmide da vida, e uma data delas, achei que nenhuma delas tinha ainda chegado à essência da coisa ou conseguido estruturar de uma forma mais simples e prática. Então, para mim, é autoliderança e autogestão. Isto é a primeira grande área. Ou seja, tudo o que seja eu ter a capacidade de me levar a agir perante aquilo que sei. Porque nós na vida precisamos de não só saber o que fazer, precisamos de fazer aquilo que sabemos. E, portanto, tudo o que seja relacionado com crenças, com hábitos, com gestão de tempo, tudo isto é autoliderança e autogestão. É quase como tu tens uma empresa que tem várias áreas, marketing, recursos humanos, finanças, e tens o CEO. É liderar e gerir as diferentes áreas. Pronto. Isto é aquilo que eu acabei por me especializar eu próprio, é a minha expertise também, e é uma das áreas. E tu dás cursos lá sim, também? Eu sou um dos professores, temos 40 professores, 60 convidados, mais de 100 pessoas no programa, somos 101. Incrível. Reunir estas pessoas todas não foi fácil. Imagino. E especialmente em Portugal não existem assim tantos especialistas em áreas tão nicho como nós encontramos. E portanto, autoliderança e autogestão. Depois temos saúde e bem-estar, portanto tudo o que seja alimentação saudável, sono, respiração, exercício, ou seja, a parte física e a parte mental e emocional, autoestima, mindfulness, gestão de stress, lidar com o trauma e por aí fora. Depois temos relacionamentos, relações pai e filho, filho-pai, que é uma relação que não se trabalha, mas que é muito importante, nós para com os nossos pais. Os nossos pais podem ser a nossa maior fonte de stress e de irritação. Ninguém nos tira do sério tão facilmente como os nossos pais, por norma. Até há uma frase do Ram Dass que é: todos nós somos iluminados até irmos passar um fim de semana com a nossa família. Exato. E portanto nada cria tanto stress como às vezes receber uma chamada e dizer lá mãe ou pai. Tipo, o que é agora? E pronto, mas vamos ter saudades. Vamos ter saudades, sim, como é óbvio. Mas pronto, portanto, ser um melhor pai, ser um melhor marido, mulher, ser um melhor filho. Depois temos carreira e propósito. Aqui entramos em comunicação, persuasão, descoberta de propósito, networking, marca pessoal e depois finanças pessoais, com uma parte também de lifestyle, em gestão de crédito, orçamento familiar, como fazer um plano de investimento e depois na parte de lifestyle também sustentabilidade, consumo consciente. Incrível, super completo. Super completo, ou seja, nós desenhámos um currículo, tivemos um ano a trabalhar para teres ideia, com uma equipa com valências em psicologia educacional, learning design, gamificação, a mudança comportamental, desenhámos um currículo e uma metodologia educativa, também com base em algumas coisas que já tínhamos testado no Seekers Club, e pronto, e criámos este MBA para a vida, o Life MBA, com estas 100 pessoas. Estou muito contente porque nós lançámos no princípio deste ano, temos 350 alunos connosco. Uau, incrível. Quem está agora a ouvir este podcast por curiosidade e acaso, porque estávamos a falar disto há pouco, nós ainda não lançámos a abertura da terceira edição, mas de qualquer forma eu queria dar aqui à tua audiência a possibilidade de se juntarem a esta turma com um valor aqui especial. E portanto, para quem quiser, basta ir ao link que tu vais deixar aqui na descrição. E portanto, não digam a ninguém, porque nós ainda não abrimos, portanto, não digam a ninguém, mas podem se juntar aqui à terceira edição. E se por algum motivo estiverem a assistir a esta conversa passado 1 ou 2 anos, nós devemos ter novas turmas abertas e, portanto, podem se juntar ainda também com este link e com esse valor especial. E pá, estou muito orgulhoso porque, sabes, são mais de 350 alunos num programa que é novo, ou seja, acabou de começar, é um programa de 1 ano, portanto é intenso, são 10 a 20 minutos por dia, é intenso no sentido em que é muito completo, mas adapta-se muito à vida da pessoa, no sentido em que são 10 a 20 minutos por dia, faz ao teu próprio ritmo, claro. Pá, e o feedback é excelente, e portanto estou muito feliz. Projeto. Obrigado. Incrível. E criei o projeto para mim, porque eu senti falta disto. Claro, primeiro é sempre para nós. Sim, assim como eu aposto que tu, o Circle, criaste porque tu sentias falta. Tal e qual. Sim. Teve tudo a ver com isso também. Boa. E por acaso ia-te perguntar, já que falaste sobre o Circle, ia-te perguntar a ti, porque eu vivi muito isto na minha história pessoal, até que ponto é que a condição física e a nossa performance impacta o nosso potencial. Ou seja, isto porque eu criei um projeto, que é um clube de treino e saúde, quando eu estava a passar uma fase da minha vida em que tinha muito excesso de peso, tinha uma alimentação péssima, fumava um maço de tabaco por dia. Sério? As minhas noites eram passadas no luxo constantemente. E então descobri o treino. Porque queria perder peso, por uma questão de autoestima. Ok, eu quero gostar de mim, vou treinar. Nunca tinha corrido mais de 2 minutos, nunca tinha feito um agachamento. Pronto, eu entrei nesse processo e percebi
o potencial que tinha treinar o meu corpo. De repente abriram-se 1001 possibilidades. Eu lembro perfeitamente, antes de começar a treinar, os meus amigos, olha, bora ver o pôr do sol, e eu pensar... Eu perguntava, onde é que é? Se eu tivesse que subir um vale, eu já não ia, preferia ficar no sofá. E de repente eu percebi que treinar o meu corpo era ganhar liberdade. Pronto, e o Circle tem a ver com isso. É um projeto que cria essa possibilidade. É um espaço onde existe... Ou seja, o propósito do Circle é elevar o potencial humano através da condição física e da saúde. Okay. É um espaço onde as pessoas treinam, mesmo com um simbolismo muito forte e que tem muito a ver com isso. Pronto, e eu, ou seja, pela condição física e a performance ter um impacto muito grande em mim, eu sou completamente vidrada, tipo, em treinar, corrida, acordo muito cedo, vou correr. Eu pergunto-te a ti que estás completamente comprometido com a elevação do potencial humano, de que forma é que isso tem impacto na tua vida? Eu sei que compraste uma walking pad agora. Sim, é uma grande experiência, dá-se muito giro. Sei que eu vi o teu story com uma walking pad, andaste 11 km ontem só a trabalhar. E foi a brincar. Incrível. Sim. Incrível, Sim. Eu vou comprar uma só por causa disso. É épico. Para responder à tua pergunta, imagina, o físico é a porta para, na minha opinião e pela minha experiência, é a porta para o mental e para o emocional. Porque às vezes uma pessoa, na sua saúde mental, não falando obviamente de casos críticos, mas quando a pessoa não se sente bem, ou tem problemas de autoestima, ou anda com pensamentos em círculos negativos, tenta quebrar esse ciclo a pensar de outra forma. Não vou pensar desta, vou pensar de outra. Mas tu combater pensamentos com pensamentos não funciona. Vais voltar ao mesmo círculo. E a forma mais rápida de tu conseguires quebrar com um flow de pensamentos negativos ou com um certo discurso interno negativo é com uma mudança fisiológica drástica. E é por isso que existem tantas pessoas que bebem, fumam, drogam-se, ou seja, inserem uma substância no organismo para sentirem que vai criar uma mudança fisiológica, uma mudança hormonal, para se sentirem bem, e quando se sentem bem o discurso muda. Há outras formas. E o exercício, a nutrição, o sono, a respiração, tudo o sol, a sauna, o gelo, tudo o que seja nós estarmos a trabalhar no nosso corpo, é quase como estar a construir a base para, enquanto seres humanos, nós podemos despertar o nosso potencial. Porque o nosso corpo é um instrumento e é o único que nós temos, não temos outro. Tipo, há uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi uma vez numa conferência, que é: não é que nós tínhamos um cabide no armário com outro corpo. Certo? Este é o único. Sim. Se não tomas bem conta deste, estás tramado. E às vezes tratamos-lo como se tivéssemos outro pendurado no cabide. Exatamente. E não temos. Portanto, há imensas frases aqui que eu adoro, clichês, vou dizer uma ou duas. Esta era uma, outra é: se achas que ser saudável é caro, espera até estás doente. E outra que também gosto muito é uma pessoa que tem saúde, tem todos os sonhos do mundo, uma pessoa que não tem apenas um. Exatamente. E por isso, a nossa forma física, para mim, a forma como eu penso é: eu quero ter uma grande vida, eu quero chegar ao final da vida e pensar, tive uma grande experiência. E isto para mim são três coisas: é experiências, relações e impacto. Eu quero aproveitar aquilo que a vida tem para oferecer, quero ir ao cinema, quero viajar, quero ler, quero ir a concertos, quero ir a restaurantes, ou seja, quero experimentar o mundo, quero criar impacto positivo, quero, através daquilo que eu sou bom e gosto de fazer, melhorar algo que é importante para mim, o meu propósito, e quero fazer isto com pessoas de quem gosto. Isto para mim é uma vida realizada, eu chamo-lhe os 3 essenciais da vida. E a base de tudo isto é nós estarmos fisicamente e mentalmente bem. E, portanto, cultivarmos o nosso organismo, seja a parte física ou mental, e se nós trabalharmos numa, a outra vai ser automaticamente trabalhada por norma. Até eu diria mais, quando nós trabalhamos o físico, o mental melhora. E isto sente-se instantaneamente. Uma pessoa, quando está estressada ou ansiosa, vai correr, faz umas flexões, vai à sauna, toma banho, tudo muda. Portanto, eu sou um grande fã. Quando abrirem em Sintra, diz-me que eu inscrevo-me. Tu moras em Sintra? Sim, moro em Sintra, sim. E, portanto, sou mesmo um grande fã. O que é que eu faço hoje em dia? Só para também deixar aqui essa coisa do walking pad. Eu tenho um hábito, na minha metodologia de liderança e gestão de vida, a cada 3 meses nós temos um life assessment. É basicamente um questionário com 50 perguntas, 10 perguntas para cada um das 5 áreas que falei, em que é basicamente ir a fundo e perceber como é que nós estamos em todos os verticais de vida. Os alunos do Life MBA fazem isto a cada 3 meses, para verem a evolução também ao longo do programa e para terem esta consciência. Eu faço isto já há algum tempo, vai sempre evoluindo a minha metodologia. Agora chegou a um ponto onde já não evolui há algum tempo, o que significa que estou ali em rendimentos decrescentes, que é bom. Até se calhar chegar a um próximo nível onde vou
inclui mais coisas. Mas, portanto, a cada 3 meses eu meço a minha vida em tudo. Como é que me estou a alimentar, como é que estou a dormir, como é que está a relação com o meu pai, com a minha mãe, com a minha mulher, com o meu cão, para teres ideia. Ou seja, eu meço tudo aquilo que é importante para mim. E depois escolho qual é que é a área ou o objetivo em que eu me devo focar agora, porque nós na vida podemos melhorar tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. E este trimestre, para mim, aquilo que eu senti foi, eu nos últimos 6 meses em que lancei o projeto, por ter conhecimentos de autoliderança e autogestão e por já ter uma certa rotina de saúde e bem-estar, não me fui muito abaixo nesta área, contudo estou abaixo dos meus estándares. E, portanto, eu quero melhorar isto agora, vou-me focar nisto agora. Já tenho uma equipa maior, já tenho as coisas mais bem delegadas, já consigo outra vez. Tu sabes como é que é? Os primeiros, primeiro ano de começar um projeto é a loucura. E se começas então na pandemia, que foi o meu caso, quando abrimos o Circle, passado um mês foi pandemia, esquece. É o caos, mas pronto, uma pessoa cresce no meio desse... É uma grande escola. Eu digo sempre, o Circle é a minha maior escola, é brutal, é como um curso, tal e qual. Eu acho que não há maior escola do que mesmo criar uma empresa, ou ter um filho nunca tive, mas deve ser uma escola também interessante. Mas olha, Fred, eu queria te perguntar... Deixa-me só terminar, desculpa. Só para te dar um insight da Walking Pad, que eu acho que é interessante. Só uma coisa, desculpa, eu vi uma Walking Pad integrada com passadeira e com desk, tipo uma passadeira assim, muita gira, depois eu mostro. Eu já tinha o tampo da mesa, ou seja, já tinha uma mesa, uma secretária que gosto muito, que tinha na Sonder antes, nós entretanto ficámos remote. E portanto, eu tinha a secretária, eu queria uns pés apenas para a secretária, porque gostava do tampo, encomendei na Amazon, encomendei uns pés, aquilo sobe a secretária, e pensei, estar em pé já é ótimo, porque eu não quero estar sedentário. Eu faço desporto de segunda à quinta, agora neste momento estou a fazer 2 vezes por semana treino físico, tenho com um PT muscular, durante 1h30 mais ou menos, uma parte do corpo segunda-feira, outra quarta, e aeróbico terça e quinta comecei a nadar. Que estou a gostar imenso. Estou a gostar imenso, estou a aprender imenso. Tenho uma professora, estou a aprender a técnica da natação, e a pessoa sai de lá incrivelmente revitalizada. Mas fazer exercício, mesmo que seja 1 hora por dia, eu sinto que não compensa o facto de estar sentado 8 horas à frente de um computador. Não compensa. Pelo menos para mim. E então quero começar a trabalhar de pé. E vi que havia pessoas que tinham um género de passadeiras rolantes que nem sequer tens as mãos, ou seja, são mesmo uns tapetes. E ontem pus nas stories, ontem que nem foi um dia muito produtivo, porque a passadeira ainda estava ali a aprender as velocidades e as alturas da secretária, e portanto não foi um dia em flow. Imagina, 12 km a andar. Incrível. Cansas-te zero, porque estás a andar... Estás tipo ao telefone, ou estás numa videochamada, estás ao computador, estás a escrever, podes fazer tudo, ou seja, não te impede. Há pessoas que acham, mas vou conseguir trabalhar, vais a 100%. Não consegues editar, se calhar. Editar o quê? Tipo, imagina vídeo, porque tens de estar se for pixels, se calhar não dá. Mas imagina, eu estou a escrever, estou a bater copy, estou a fazer o que for preciso, na boa. E eu estive a calcular, num dia meu, se for produtivo, vou andar entre 15 a 20 km. E não te custa nada, nem sequer sabes, estás a andar, nem sequer te lembras. Incrível. Não sei se já viste um documentário na Netflix do Dan Butter que tem a ver com as Blue Zones. Estou a ver agora. Viver até ao Shine. Estou a ver. Incrível. Acho que o primeiro episódio então que fala muito disso, não é? De tipo a malta que vive em zonas mais montanhosas, onde há muita inclinação. Sim. É Okinawa, não é? O primeiro. Sim, exatamente. E eles sentam-se no chão, ou sentam sempre no chão, tipo, fazem tipo provavelmente 100 agachamentos por dia, porque levantam, exato. Tipo, sobem montanhas, descem, e isso faz toda a diferença. É muito importante. Sim, sem dúvida. Mas eu sinto que hoje em dia, nesta geração, na nossa geração, há muito aquela pressão de sermos pessoas conscientes, eficientes, informadas. Se antes, se há 20, 30 anos era cool ter um cigarro na boca, não é? E sair à noite, hoje em dia é completamente diferente. Hoje, ser cool é ser uma pessoa consciente, que pratica exercício físico, informada, eficiente, de sucesso. E eu pessoalmente sinto isto na minha vida, que existe muita pressão e que eu, que sou completamente apaixonada pelo aquilo que é o meu desenvolvimento pessoal, há muitos dias em que parece que esta voz me condiciona, ou seja, parece que esta pressão condiciona o facto de nós conseguirmos mergulhar efetivamente na dinâmica da vida, no flow da vida, no momento presente. Eu sinto isso pessoalmente com a minha vida, com o facto de eu estar sempre a pensar no futuro, às vezes não consigo mergulhar no presente. E eu diria que essa é talvez das minhas maiores dificuldades, estar presente. E eu pergunto a ti, que eu me identifico imenso com aquilo que tu fazes e com o teu trabalho,
Se tu sentes isto na tua vida, e como é que tu geres isto na tua vida? Sim, sinto, e eu acho que qualquer pessoa que esteja a assistir isto sente também, porque para uma pessoa estar a assistir isto quer dizer que é um seeker, que os seekers tendem a estar focados no futuro, na vida que querem criar, não necessariamente na vida que têm agora e que já se calhar se mataram a trabalhar para criar. Portanto, eu chamo-lhe o paradoxo do seeker, que é nós estamos a trabalhar para criar a vida que realmente queremos viver, e quando chegamos lá vamos estar a continuar a trabalhar para criar a vida que queremos viver no futuro, porque as nossas prioridades mudam. E posso partilhar aqui uma história interessante. Eu nesta altura, quando disse a história de eu começar à procura de perceber o meu porquê e o meu propósito e o problema que quer resolver, ali entre os 22 e 23, eu fiz uma viagem de 2 meses ao Sudeste Asiático, que foi life-changing para mim. Mesmo life-changing. Porque eu estava incrivelmente frustrado por estar supostamente a ser bem-sucedido profissionalmente, mas não me sentia preenchido. E estava frustrado. Uma coisa é uma pessoa não se sentir bem. Outra coisa é uma pessoa achar que se deve sentir bem e não se está a sentir bem. Ou seja, há uma frustração ainda em cima disso, por uma violação de expectativas. E o motivo pelo qual eu achava que... há aqui várias coisas em jogo. Uma delas é eu estava só dedicado ao meu trabalho, porque aquilo que me tinha sido vendido era que se eu fosse bem sucedido ia ser feliz. Isso é mentira e eu espero que cada vez mais pessoas hoje em dia já percebem isso cada vez mais cedo. Para mim foi uma epifania quando percebi isso, quando descobri isso. Hoje em dia é um facto muito simples, mas na altura foi life-changing. Mas não era isso que queria aqui partilhar. Um dos principais motivos pelos quais eu estava muito tenso, e eu não costumo partilhar este motivo assim tanto, mas era talvez o principal até, era porque eu levava a minha vida muito a sério. Muito a sério. Ou seja, existe uma versão de mim que é quase que a minha versão perfeita, em que sou eu a cumprir com tudo certinho daquilo que eu sei que devo e posso fazer, e tudo abaixo dessa versão é um fracasso. Tudo. E, portanto, eu comecei a desenvolver um crítico interno, que acho que sempre tive, mas nessa fase ficou mais acentuado por estar em desequilíbrio nas outras áreas da minha vida. Fiquei com um crítico interno tão forte, tão duro, em que eu dizia que era para acordar às 6 da manhã, acordava às 6h20, já era terrível, já era uma catástrofe. Eu dizia que ia comer uma salada ao almoço com grão e não sei o quê, e se por algum motivo faltava alguma coisa ou punha uma coisa extra, já era um fracasso. Ou seja, tudo abaixo da perfeição era um fracasso. Uma pessoa que tenha uma visão do mundo em que tudo abaixo de perfeição é fracasso, é uma pessoa que vai ser permanentemente infeliz. Sim, e não é aquela insatisfação positiva de eu sei que posso ser melhor. Não, é mesmo infeliz. É estar constantemente frustrada consigo. Sim, e também, desculpa interromper, porque Claro. de certa forma, e eu passei por uma fase muito parecida àquela que estás a falar, que passaste também, que tem a ver com... o que eu sentia era que eu me fechava à vida, ou seja, eu não permitia que a vida acontecesse. Se havia um jantar com amigos e eu tinha que ficar em casa a comer uma salada de grão, eu ia ficar em casa a comer uma salada de grão para não comer pizza e beber um copo de vinho. E eu estava a impedir que a vida acontecesse na minha vida. Sim, completamente. Comigo foi igual, 100%. Sim. Eu lembro-me de voltar, eu faço ano 16 de janeiro, portanto no início do ano, e lembro-me de voltar de passagem de ano, que tinha ido com o meu pai, de férias com os meus irmãos, meio contrariado porque queria ficar a trabalhar. Levei para lá revistas e livros para ler para ser produtivo nas férias. Eu ainda faço isso. Exato. Não, mas isso é normal, eu também levo. Mas acho computador, livros, tudo. Sim, acho que são fases. Sim. E eu lembro-me de voltar e de mandar uma mensagem aos meus amigos a dizer: olha malta, estou super ocupado, tenho imensos projetos que quero fazer, portanto não vou fazer nada dos meus anos. Ou seja, eu comecei-me a impedir de viver. Ou seja, associado a um crítico interno muito forte, veio eu dizer que não às coisas todas, porque estava focado apenas no meu trabalho, e isso começou a criar em mim uma tensão interior. Eu, quando eu digo tensão, digo não só mental, mas física. Eu comecei a ficar mais fechado, mais tenso. E uma vez tive um jantar de amigos em que lá me convenceram a ir, e estava a contar uma história que supostamente era engraçada, que eu tinha achado graça, e não conseguia contar a história com boa disposição, bom humor, sabes? Estava incrivelmente preso. Ai, desculpa. Não faz mal. Estava... podes deixar se quiseres manter isto orgânico. Deixa. Já está. É um alarme para ir treinar. Okay. Não, mas eu adiei por causa da nossa coisa, adiei meia hora. E comecei a contar uma história que supostamente era uma história engraçada que eu tinha achado graça,
e começo a contar a história em que queria contá-la com boa disposição e bom humor, e estou a contá-la de uma forma tão presa, tão séria, eu tornei-me uma pessoa tão séria que ninguém se riu. E eu lembro-me deste momento e lembro-me de sentir, tipo, mas o que é que se passa comigo? Eu sempre fui a alma da festa, sempre gostei de fazer as pessoas felizes. O que é que se passa comigo? Isto levou-me nesta viagem à Ásia. E aquilo que descobri foi... O meu primeiro mês no Sudeste Asiático foi terrível. Estava em paisagens incríveis, na Full Moon Party, estava com mais 3 amigos, até experiências incríveis mesmo, mas não me sentia bem porque estava sempre à procura, estava tenso, mas porquê que eu não estou bem, o que é que será que se passa comigo? Também estava numa busca existencial de qual é o meu propósito, tudo ali misturado. E há um momento em que estou a atravessar a fronteira entre Camboja e Laos, por baixo, que é uma zona chamada de 1000 ilhas, e estamos a atravessar de barco e paramos num sítio e estamos no pôr do sol e o rio é o Mekong, é um rio castanho, alaranjado, amarelo, incrível, e estamos tipo a beber uma cerveja no pôr do sol. E eu tenho uma conversa com um amigo meu, e eu estava, pois não sei, estou tenso, quase a cerrar os dentes, blá, blá, e ele vira-se para mim e tipo, pá, relaxa, meu, tipo, tens uma grande empresa, não sabes o que é que vais fazer ainda a seguir, pá, continuas e depois logo se vê, blá, blá. A minha perspectiva começou a mudar. Laos foi o país que mudou a minha vida. É um país incrível. E depois, no final da viagem, no Vietnã, em que eu, por acaso, 2 dos meus amigos foram para destinos diferentes, eu fiquei só com esse meu amigo, fomos fazer o cruzeiro de Halong Bay, que, para teres ideia, não sei se já fizeste ou não, ou se alguém aqui já fez, mas é nessa altura, eu tinha 22, cruzeiro é basicamente, vais num cruzeiro, é um barco, pá, aí com mais 100 miúdos da tua idade, em que começas a beber às 10 da manhã e acabas de beber, tipo quando vais dormir, dormes bêbado, acordas bêbado, estás sempre a jogar jogos de bebida, é super dinâmico, música, tudo a rir, uma cowboyada louca, e eu tinha retirado essa parte da minha vida a 100%. E experiência é ali a 100%. Lindo. Tipo no expoente máximo. E lembro-me de pensar, há uma altura em que estou tipo, é meio-dia, estou de kimono e chapéu no meio de um barco, no meio do mar do Vietnã, todo bêbado, e estou a pensar, as palavras que me surgiram na altura foi who gives a shit? Tipo, porque é que eu hei de estar tão estressado e tenso com tanta coisa quando a vida pode ser tão simples e tão feliz? E houve um amigo que fiz nessa viagem, nesse cruzeiro, que eu estava a partilhar isto com ele, e ele disse-me uma frase, toda uma história para chegar a esta frase, que é a little silly now and then is treasured by the wisest man. E essa frase e esta viagem mudou a minha vida, porque eu desde aí que procuro continuar a ser exigente comigo próprio, mantenho os meus estándares elevados, mas sou incrivelmente descontraído comigo quando não cumpro com o que é suposto. Ou seja, existe quase que é de nível zero já hoje em dia de crítica interna. Quero ser a minha melhor versão sempre, mas quando não sou, who cares? Sim, mas olha, parabéns, porque é difícil chegar... É mesmo difícil. É mesmo difícil, sim. E foi através de muito sofrimento. Sim. Eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Eu ainda tenho... Eu acho que todos nós temos um bocadinho cá dentro, uns mais, outros menos, esta voz aqui dentro, super crítica. Eu também já passei uma fase em que, tipo, imagina, eu passei de muito gorda a emagreci tanto ao ponto de contar calorias, pesar comida, completamente obcecada. Sim. Mas só assim, indo aos 2 polos, é que eu encontrei um equilíbrio. Sim. Sabes? Em que eu percebi, ok, não é aqui que eu quero estar, ok, não é aqui que eu quero estar, e encontro o centro. Sim. E eu acho que é necessário, é preciso não estar, é preciso estar para deixar de estar em qualquer sítio, não é? Sim. E acho que é preciso estar para deixar de estar, sim, completamente. Se não sabes, não... Exatamente. Giro. Tal e qual. Deixa-me só dizer aqui uma coisa que eu acho que pode ser complementar, que tem a ver com o que estavas a dizer de levar o computador para as férias. Há uma pergunta que me fazem muitas vezes, que é um tema comum em Seekers, que é as pessoas sentem-se culpadas quando não estão a ser produtivas. Tipo, se eu estou num voo de 3 horas, se eu não estiver a trabalhar ou se eu não estiver a ler para me desenvolver, eu sou culpado. Eu sinto-me culpado, sinto que não estou a aproveitar, se eu estou no carro, tenho 15 minutos e não estou a ouvir um podcast, não estou a aproveitar os 15 minutos. E para mim, para desconstruir este conceito que vem na saga daquilo que estava a falar, o que é produtividade? Produtividade é produzir algo que nós queremos, certo? Ou seja, nós temos um produto que queremos produzir. O que é que nós queremos na nossa vida? Nós queremos ver uma vida preenchida, ver uma vida feliz, nós queremos estar bem, ter boas experiências, partilhar essas experiências com pessoas de quem gostamos. Isto é o que nós queremos. E, portanto, o que nós queremos produzir é isso. Metade da equação para produzir uma vida feliz é nós estarmos a trabalhar para o futuro.
é eu estar a produzir algo ou a aprender algo que me vai ajudar no futuro a ser melhor e a criar algo melhor. Isso é metade da equação. Agora, se eu estiver sempre a criar o futuro, eu vou chegar a esse futuro que criei e vou continuar a criar um futuro diferente. E portanto, eu não vou estar a ser, na realidade, produtivo. Porque o produto que eu quero criar, que é uma vida feliz, nunca chega, não está a acontecer. E portanto, a outra metade da equação da produtividade é eu estar não só a criar o futuro que quero viver, mas a aproveitar o presente que já criei. E portanto, para mim, imagina, estás num avião, estás um bocado cansado, vês um filme que te apetece ver, e tens um livro para ler ou tens trabalho para fazer, e vês o filme, estás a ser produtivo. Só que o produto que tu estás a criar, ou seja, o produto que estás a criar é a tua felicidade. Não é um futuro em que vais ser feliz, é o seres feliz agora. Ver uma série de Netflix à noite, que não seja necessariamente, se calhar, um documentário, que para mim, pelo menos, é o que me puxa muitas vezes, porque é aquilo que também gosto de fazer, das Blue Zones, em que é uma série, se calhar, um bocado trashy, uma coisa que não tem interesse nenhum sem ser uma pessoa rir-se naquele momento, é produtivo. E, portanto, para mim, eu procuro balançar a minha vida entre criar um futuro que desejo viver um dia e aproveitar a vida que já criei no passado e que quero viver agora. Sem dúvida, sim. Eu passei também, como te disse, passei um caminho muito, muito parecido. Podes pôr a ti. Pronto, isto para dizer que eu hoje em dia, por exemplo, acho que foi anteontem ou há 3 dias, eu estava com a minha cabeça em água e fui ao top 10 da Netflix. O filme mais visto é sempre, normalmente, o mais... Exato. O péssimo, pior. Mas eu pensei, vou ver isto, porque me apetece uma cena mesmo leve. E era um filme era um filme sobre amor terrível, em que ainda está lá, ainda está no top 1, possivelmente, em que era uma vida de uma miúda que tinha 3 homens e não conseguia escolher, e de repente tu é que escolhias o destino dela através do comando. Mas imagina, se estava a ser produtivo para o meu futuro, não, mas aquilo estava a alimentar... o meu presente estava a alimentar o sentimento de descontração do meu presente, que eu preciso imenso. Eu sou uma pessoa que precisa imenso descontrair, eu sou super tensa e aquilo que eu penso nos momentos em que, ou seja, para não me sentir culpada de não estar a fazer nada, é mesmo, eu vou alimentar a minha descontração. Isso é produtivo na minha vida. Sim. Eu preciso efetivamente disso. E isso é muitas vezes o primeiro passo para eu me sentir feliz. Sim. Então tem muito, muito a ver com aquilo que disseste. E não nem é só o ser produtivo no sentido em que se eu agora descontrair, depois amanhã vou produzir melhor. Se eu agora descontrair, vou-me sentir bem. Sim, exatamente. Mesmo eu vou só desfrutar no momento agora. Sim. E eu antes não conseguia fazer isso. Pois, percebo. Been there também. Hoje consigo mergulhar e estar, ok, estou mesmo bem e quero ficar aqui. Sim, boa. Obrigada. Posto isto, eu queria te perguntar uma coisa. Ok, já sei. Sim. Que eu acho que é uma grande chave também para as pessoas que nos estão a ouvir, que é uma pessoa que se sinta completamente desconectada daquilo que é o seu potencial e o propósito, não é? Que esteja meio desorientada. O que é que tu sugeres, como primeiros passos? O que é que eu sugiro como primeiros passos? Fazer o Life MBA? Não, estou a brincar. O que eu sugiro... Ir ao Circle, fazer o Life MBA. Exato. O que eu sugiro é uma pessoa que se sente desconectada. Um dos primeiros passos, eu diria, é começar a envolver-se em dinâmicas com outras pessoas que são apaixonadas e têm dinamismo. É mesmo. Porque a minha primeira resposta seria, idealmente, o primeiro passo de uma pessoa é procurar descobrir aquilo que a apaixona, a preenche, porque depois vai querer construir uma vida à volta disso. Contudo, isso nem sempre é possível e nem é assim tão prático e pragmático, não é? E, portanto, o que é que nós queremos? Nós queremos abrir-nos a experiências e a pessoas que nos tragam referências que nós ainda não temos. E, portanto, eu, com base nas referências todas que adquiri, nas experiências que tive na minha vida até hoje, eu sinto-me perdido, eu sinto que não sei ainda aquilo que quero, e isso é ok. Não me vou julgar por isso. Agora, eu sei que se eu quiser descobrir aquilo que me apaixona e criar uma vida com base na minha essência, eu preciso de ter experiências para adquirir referências que ainda não tenho, porque é ao eu expandir o meu leque de referências que vou poder fazer mais conexões e vou poder descobrir, se calhar, aquilo que gosto de fazer. E isso faz ao conhecer pessoas diferentes e ao ter experiências diferentes também. E, portanto, se eu pudesse dar um conselho, imagina, a um irmão meu que tivesse 20 anos, ou eu próprio com 20 anos, seria envolve-te nas coisas
que tiveres a oportunidade de envolver. E nunca caias na armadilha de acreditar que é por achar uma coisa que tu nunca experimentaste. É por achar, tu achas que não vais gostar, não caias na armadilha de acreditar que isso é verdade. Eu dou-te um exemplo pessoal. Nós, nesta viagem ao Sudeste Asiático, na Tailândia, havia cursos de mergulho, os Open Waters. E os meus amigos estavam tipo, pá, bora, não sei o quê, é muito mais barato aqui, bora fazer, deve ser muito agir. E eu era tipo, o quê? Para dentro de água, mergulhar com botijas, que seca. Não me apetece nada, estava a resistir à vida. Não me apetece nada, não. Depois lá acabámos por não ir. E passado uns anos, isto, sei lá, bem, há 5 anos, fui visitar um grande amigo meu que estava a viver nas Caimão, com outro grande amigo meu, eles são irmãos italianos, são os meus melhores amigos, e fui com um dos irmãos visitá-lo lá, e ele desafiou-me, pá, bora fazer mergulho. Nas Caimão é incrível para mergulhar. Sim. E eu tipo, epá, mergulha, sério, temos praias incríveis, bora fazer outra coisa. E eles insistiram mesmo, não, vamos mergulhar. E eu tipo, não vou ficar sozinho na praia, vou também. E no momento em que ponho a botija, ponho os óculos, blá, blá, e entro, e lá as primeiras aulas de mergulho não são como cá em Portugal, em muitos sítios, que é vais para a piscina. Lá a nossa primeira aula de mergulho foi vais para dentro de água e vais fazer os exercícios mesmo no meio do mar. Ponho a máscara, ponho a botija, vou para dentro de água, começo a mergulhar, começo a olhar à minha volta, olho para cima e vejo um novo céu, que é uma parede cristalina, ondulante, com um barco visto do casco. Eu olho em frente e fico tipo, isto é surreal. Estou numa realidade virtual, isto é das melhores experiências da minha vida. Mergulho é... Eu não lhe quero colocar o peso de ser a minha coisa preferida na vida a nível de hobbies, mas está no top 3. E, portanto, e uma coisa que tu resististe imenso. Uma coisa que eu resisti imenso. E, portanto, é uma pessoa que está perdida, quer começar a descobrir o seu verdadeiro potencial, conhecer pessoas diferentes e interessantes e estimulantes, abrir-se a novas experiências, mesmo aquelas que acha que não vai gostar, ir a uma aula de cerâmica, fazer origami, servir num bar, seja o que for, e cultivar-se. Ler, desenvolver-se, seja literatura, seja não ficção, cultivar-se e abrir-se a novos mundos, porque daí vai surgir a inspiração para o resto. Sim, tudo o que estás a dizer foi a chave para eu descobrir novos caminhos da minha vida. Eu, quando estava a dizer há bocado que me inscrevi num ginásio para emagrecer, aí que aí descobri todo um novo potencial de vida. Eu já tinha andado em vários ginásios, mas o que me fez ficar naquele foi porque eu conheci pessoas e me conectei, tipo, houve um sentimento de pertença ali. E de repente tinha amigos, tipo, eu saía do Lux às 9 da manhã e ia tomar um pequeno almoço e eu tinha amigos que, em vez de estarem a beber cervejas, bebiam shakes de proteína, estás a ver, comiam cenouras e pá, era tudo, e traziam-me referências e livros sobre alimentação e o impacto que isso tem no nosso corpo. Mas foi por eles existirem que eu fiquei ali. Sim. E foi efetivamente, eu acho que é isso que tu dizes, nos trazerem novas referências, mas eu acho que tipo, a conexão humana tem um poder muito forte. A cena de tu sentires que pertences a um sítio, que tens uma tribo, não é? E acho que tu com o Seekers e agora com o Life MBA fazes isso muito bem, não é? Tu crias ali uma tribo de Seekers que, para além de todo o conteúdo que tu trazes, eu acho que é mesmo o facto das pessoas encontrarem pessoas tipo como elas, não é? E 100%. isso valida a sua existência, de certa forma. E digo-te, eu digo isto muitas vezes nos eventos, nós temos eventos presenciais, para além dos conteúdos online que as pessoas consomem. E nos eventos presenciais, especialmente para as pessoas que são novas, eu digo-lhes sempre, vocês vieram aqui pelo conteúdo, mas aquilo que mais vão gostar é das pessoas que conhecem. E há muita partilha, muita mesmo, nós estimulamos muita partilha entre as pessoas, porque lá está, todos nós passamos pela experiência de... Chegamos a um ponto da nossa vida em que sentimos que os nossos amigos de escola, de liceu, de faculdade, os nossos interesses começaram a divergir. E é difícil encontrar pessoas com esta mentalidade, porque nós somos a minoria. A maioria das pessoas está no caminho normal, tranquilo, vai-se vivendo, vai-se andando, blá blá blá. E nós estamos aqui a querer ir um bocadinho mais além. E, portanto, a luz que se acende nas pessoas quando conhecem outras que lhes dão essas referências e trocam livros, eu estou a experimentar isto, agora estou a andar numa walking pad, agora estou a fazer banhos de gelo, agora estou não sei o quê. É incrível, e essa sinergia por acaso é mesmo lindo. É épico. É quando tu conheces pessoas assim, é brutal. Fred, estamos quase a terminar, mas eu não queria deixar de perguntar
Que tipo de práticas é que tu tens no teu dia? Ou seja, como é que é a tua rotina num dia normal assim? Isso dava todo um podcast inteiro, quase. Eu abordo a vida de uma perspectiva muito sistemática e estratégica, não tirando, obviamente, a espontaneidade da vida. Estou muito aberta. Faz parte da minha estratégia ser espontâneo. Até isso é estratégia. Mas eu sou muito estratégia. Dou-te um exemplo. Eu fui jantar com a Constança sexta-feira passada a um restaurante em Cascais. Nós estávamos tive uma semana muito cansativa, bora jantar fora porque temos o nosso date sempre semanal, a parte da minha rotina que eu quero manter e não quero, é muito diferente ter um date em casa e ter um date fora, muito diferente mesmo, e às vezes o casal cai na rotina, vamos ter um date em casa, vamos encomendar um sushi e ver um filme, exato. Não é a mesma coisa, é mesmo, e portanto fomos cansados os dois, mas fomos comer um Santini, no Santini encontrei uma prima minha que vivia na Holanda e que voltou para cá esta semana, que por acaso ia a um concerto que eu não fazia ideia que estava a existir em Cascais, que eram as Festas do Mar, ia tocar a Marisa, que foi uma música, tem uma música que nós tocámos no nosso casamento e nós fizemos um ano, tipo a semana passada ou há 2 semanas, então bora, e ela conhecia alguém que nos punha na VIP, então eu dei por mim, tipo, era meia-noite e estava a cantar a Marisa. Uma noite épica. Sabe? Isso é incrível. Isso tem que se manter. O que é que eu diria que é a minha rotina? Como é que nós podemos abordar isto de uma forma breve? Então, a primeira coisa é, eu tenho uma rotina e uma estratégia definida para cada área da minha vida. Liderança e gestão de vida, saúde e bem-estar, relacionamentos, carreira e propósito, dinheiro e lifestyle, cada um tem o seu plano. Acho que temos de ter um plano de vida, e um plano de vida é muito complexo, um plano para cada área torna-se mais fácil. O que eu diria aqui, para tentar resumir, é impossível. Sim, imagina, impossível. Tipo, acorde... tipo... Vou dar uma perspectiva um bocadinho mais macro. Sim, portanto, exato. Depois gravamos outro episódio só para a rotina. Isso dava um episódio inteiro. Então, olhando para o trimestre, a minha rotina é, eu gosto de estar 10, 11 semanas a trabalhar, 1, 2 semanas a viajar e 1 semana a refletir. Uma Think Week, em que faço um check-in, que é o que os alunos do Life MBA fazem nestes eventos, que é um processo para nós refletirmos sobre a nossa vida, definimos objetivos, fazemos um plano. É basicamente um momento em que nos encontramos connosco e preparamos os 3 meses que vêm a seguir. Isto é o meu ideal. Nem sempre é cumprido a 100%, agora com o início do Life MBA foi mais difícil, mas vou voltar agora a cumprir. Pronto, depois olhando para a perspectiva da semana. Uma semana de viagem, não há estrutura sequer. Semana de... Desculpa interromper, mesmo quando viajas, há uma estrutura na viagem ou vais só, tipo... Não, eu gosto de ter um roteiro, mas é muito mais descontraído. Ok, imagina, se for uma viagem muito comprida, aí já é mais aberto. Mas gosto de ter um mínimo de consciência, porque senão uma pessoa acorda, o que é que eu vou fazer hoje? Sim, teres pontos, sabes? Tipo guidelines. Exato, e mas depois é pelo meio descobras. É como um fim de semana, tu acordas ao sábado, tiveste uma semana cansativa, o que é que eu vou fazer? Se não tens um género de plano, o mais provável é fazer o que é mais confortável. E, portanto, especialmente se for num dia de inverno, vais ficar em casa, vais ficar na ronha, vais ver uma série. Não é que isso tenha mal, mas fazer isso todos os fins de semana tira-te um bocado de vida. E, portanto, durante a semana trabalho de segunda a sexta, ao fim de semana vou curtir. De segunda a sexta eu gosto de acordar sem despertador, idealmente acordo sem despertador. Tenho aqui, neste momento estou a usar o Whoop, que é tu sabes, é um tracker, e tem um alarme, que é um alarme muito fixe. Eu detesto acordar com o bip, 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 sim. Como este alarme que tocou há pouco. E como a pessoa acorda logo em pânico, nem sabe onde é que está, isto dá-te um género de um... Sim. É muito bom, eu gosto muito imenso. Bom. Sabes que eu usei ainda, eu tenho o UP, eu usei muito tempo, logo quando saiu. Sim. Só que eu comecei a fritar um bocado imagina, não estou a dormir bem, não estou a dormir bem. E isso fazia com que eu não dormisse bem, porque eu queria dormir bem. Pronto, entrei um bocado nesse loop e desliguei-me um bocadinho. Percebo. Mas se calhar vou um conselho para isso também, que já passei por isso, na altura usava o Oura Ring, é só analisar as métricas uma vez por semana. Domingo, ao final do dia, olhas para aquilo, vês, ok, esta semana correu isto, não podia ter corrido um bocadinho melhor, vou fazer isto diferente. Todos os dias, acordas e olhas, já estragaste o dia. A minha eficiência foi 78%, porque não foi 90%. E pronto, e portanto, gosto de acordar sem despertador. Se não acordar sem despertador, isto acorda-me, faço o meu ritual matinal. Eu acordo lento, não sou daquelas pessoas que acordam cheio de energia, e durmo muito. E portanto, eu acordo, o meu despertador neste momento está a tocar tipo 8h20, para eu às 8h30 conseguir sair da cama, para às 9 conseguir começar a funcionar. Portanto, acordo, saio da cama meio aos trambolhões, vou tomar banho, bebo meio litro de água, estou a tomar um suplemento agora que é o Athletic Greens, tomo banho, saio do banho, vou para a walking pad.
Estou a começar agora a voltar a fazer uma coisa que fazia antes, que são os lives. Estou a andar 15, 20 minutos, 10 a 20 minutos, a falar sobre um tópico, estimula-me imenso, acorda-me logo o cérebro e o corpo. E depois estou a ver se começa a adotar ou não. Estou ainda a perceber as logísticas da coisa, banhos de gelo, logo de manhã. Pá, dá-me um kick incrível. Pois tu tens a... como é que se chama? Tenho chama-se Lumi, sim, um pod, sim. É tipo um barril de plástico. Que se enche de água, depois metes o gelo, a água fica tipo a 5 graus ou menos, que é o ideal, e saltas lá para dentro de manhã. Porque o banho de água fria para mim é giro, pá, mas não me dá aquilo, não é de toda a mesma coisa. Há pessoas que dizem, pá, isso vais ao mar dar um mergulho. Não é a mesma coisa, não é mesmo a mesma coisa. Depois começo a trabalhar ao computador, agora em pé, tenho um período de deep work entre as 9h30 e 1h30, por norma, faço uma pausa pelo meio, idealmente, sem ir às redes e companhia, só na pausa, nem sempre é possível. Isso é todo outro tema, digital minimalism, mas deixamos. Percebo. Vou acelerar, já percebi que não, pode, tranquilo, vai com calma. Pronto. Depois, almoço. O pequeno almoço tomo depois do banho de gelo, seco-me sem secar, ou seja, um bocado ao sol, visto-me, vou trabalhar, tomo o pequeno almoço, tenho um batido já feito no frigorífico, 350 ml de leite de amêndoa, 2 doses de proteína, 2 scoops, vegetal. E o teu pequeno almoço é o batido? É o batido. Tu não treinas de manhã, treinas à tarde? Não treino de manhã porque é o meu período de mais foco, e por muito que eu não acorde logo primed, eu faço isso, fico primed e depois começo a trabalhar. E tenho ali 4 horas que me valem 3 tardes de trabalho. E pronto, portanto, tomo o batido, com banana mirtilos também, trabalho, almoço, quase sempre em casa, uma salada com algum tipo de proteína, ovos e abacate. É o que estou a comer agora. Daqui a um ano, se calhar, vai ser outra coisa, mas estou sempre a fazer iterações. E depois, trabalho à tarde, eu chamo-lhe shallow work. Tudo o que seja trabalho que não requer tanta capacidade cognitiva, como, por exemplo, ter reuniões que são necessárias, mas não requerem brain power. E, portanto, tudo o que seja trabalho de responder e-mails... Devia gravar um podcast. Mas imagina, mesmo os podcasts, as minhas conversas que eu faço com convidados, também gravações à tarde. Eu percebo, eu também faço o mesmo. Tudo o que não seja trabalho analítico, estratégico, ou seja, focado. Aquilo que requer mais esforço cognitivo, aplicas de manhã. Exatamente. Isso. E o resto fica para a tarde. Às 4h30 toca o alarme, eu sei que vou fazer desporto, treino aeróbico 2 vezes por semana, treino muscular 2 vezes por semana, 4 dias. Às 6 estou a implementar uma coisa nova, que é fazer uma massagem tailandesa. Só experimentei uma vez, gostei muito. Vou ver se continuo, mas espero continuar. Comprei um pack de 10, portanto vou ter que continuar agora. Comprei logo para me comprometer. Claro. E pronto, e depois vou treinar. Depois do treino faço sauna, que é a melhor parte do meu dia. Em que não vou dizer que é a melhor parte do meu dia, mas é a parte mais relaxante do meu dia. Sim. Porque aquilo leva mesmo a sauna leva-te a um nível de stress grande. O up mede-me. Eu posso estar em zona 2, zona 3 de exercício, estou no cardio lá em cima de tudo, nada me leva a um nível de stress tão alto como a sauna. Bate ali no 3.0, que é o máximo. Uau, sim. E a sauna, mais do que um banho de gelo. E pronto, saio da sauna, tomo um banho de água fria e vou para o exterior, que o ginásio onde eu estou tem o exterior, e seco um bocadinho ao relento ali na natureza. E é um relaxamento incrível. Faço um bocado de mindfulness, tento sentir um bocadinho os elementos, o vento, para depois ir para casa e estar pronto para a minha vida pessoal. E, portanto, a minha mulher, o meu cão, ontem tive um jantar de família, amigos, seja o que for. Procuro não ter jantares durante a semana, portanto, evito. Mas quando tinha cá uns tios que vieram dos Açores e portanto estavam cá só ontem, há exceções, mas procuro não ter. Depois, sexta-feira, a tal massagem, costumo ter um date com a Constança, fim de semana, curtir. É muito isto. É isso. Sim. Podíamos adicionar aqui mais coisas. Deixa-me só adicionar mais uma coisa, que é, no final da semana, fazer um check-in semanal, que é sempre importante, para ver o progresso que estou a fazer rumo ao objetivo que defini para o trimestre e para planear a semana a seguir. Claro. Para começar a semana logo, eu sei o que é que preciso de fazer, sei as minhas prioridades, let's go. Boa, incrível. Pronto. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Acho que ajudaste, acho que imensa gente está a tirar apontamentos. Boa. Fred, olha, estamos mesmo a terminar. Eu vou-te fazer mais 2 perguntas. Sim. Estas faço-as a toda a gente. Ok, vou tentar ser breve. Eu demoro sempre tempo a responder. Isso é bom, eu gosto muito. Então, a primeira pergunta é: se tu tivesses que escolher apenas um livro, para recomendar ao mundo, qual seria? Pergunta tão difícil. É verdade.
Eu acho que ainda não foi escrito nenhum livro que seja o livro. Porque eu tenho livros incríveis que li e adorei. O Sapiens é um grande livro, sobretudo para mim a nível de empatia e inclusão, porque permite-nos ver que aquilo que nos separa são ilusões e construções sociais. Sim, sim. As etnias, as religiões, os géneros, as sexualidades, são tudo construções. Brené Brown com o The Gift of Imperfection. Coragem de ser perfeito. Esse para mim foi essencial. Uma parte das pessoas leu o Daring Greatly, que eu acho que é o poder da vulnerabilidade. Eu gostei mais do outro. E fala disto da Joy in the Little Things, para mim é muito importante. Vou lá reler várias vezes. É dos meus livros preferidos também. Grande livro. O primeiro pergunto porque é do Simon Sinek. Sim. E o Desperta ao Gigante que é em ti do Tony Robbins. Também é um grande livro. E portanto eu não consigo recomendar mesmo, não consigo, porque ainda está à espera de ser escrito o livro Tens que ser tu a escrever. Talvez, não sei. Está à espera de ser escrito o livro que integre todos estes conhecimentos e princípios numa framework. Sim. Para que a pessoa tenha num livro aquilo que eu estou a fazer no Life MBA. Sim, acho que podia ser feito num livro. Sim. Pronto. Ia ser muito interessante. Sim. A última pergunta. Sim. Se pudesses deixar uma mensagem ao mundo, Sim. Imagina, tipo, estavas no teu último dia de vida, tinhas um papel e uma caneta e podias deixar uma mensagem. Sim. Qual seria? Eu acho que seria... Tive um almoço antes e estava a conversar sobre isto com a pessoa com quem estava a almoçar. A pessoa estava a dizer que tem um amor enorme pela vida. É uma pessoa super apaixonada e dinâmica. Eu disse-lhe, quando eu tiver um filho, se eu só lhe pudesse passar uma característica, seria paixão pela vida. Porque quando tu tens paixão pela vida, tudo o resto flui. Tudo pode estar a ruir, tudo pode estar a cair, tu estás sempre bem. Até podes estar frustrado, estressado, ansioso. Sim, mas estás a vibrar com a vida. Mas vibras com a vida. De forma intensa. Sim, e portanto, eu acho que paixão pela vida, alegria de viver, como tu disseste, vibrar com a vida, é a coisa mais importante ainda do que tu viveres alinhado com a tua essência, é tu viveres alinhado com a essência da vida em si. Sim. E, portanto, essa seria a minha mensagem. Estar em sintonia, não é? Com a essência da vida. É isso mesmo. Epá, eu acho que é uma questão de nos calibrarmos com a vida. É desafiante. É simples, não é fácil, é desafiante. Sim, certamente. Sim. Olha, Fred, adorei Boa. conversar contigo. Obrigado pelo convite. Foi aqui um episódio super rico. Espero não termos tido muito tempo. Não, depois combinamos um só para falar da tua rotina. Combinado. Tá bem? Combinadíssimo. Obrigada. Obrigado.